O conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre o ânus. Isto mesmo, o ânus. A revista Galileu, da Rede Globo, da editora Globo, de fevereiro de 2016, traz como última reportagem da revista o seguinte título do artigo: Furo científico. Pesquisadores finalmente começam a descobrir como a evolução do ânus contribuiu para o desenvolvimento dos animais. Parte do artigo. A presença do ânus está relacionada ao grau de evolução e complexidade do sistema digestivo. Assim como a coluna vertebral é uma das características comuns a todos os vertebrados, o ânus é um fator definidor de uma linguagem evolutiva. O ânus dentro, como regra dos seres vivos mais evoluídos, ele tem inúmeras vantagens, a utilização do ânus. Uma dessas vantagens é a utilização sexual. Este artigo aparentemente começa com um discurso em que ele analisa protozoários, amebas, plateumintos, vírus, alguns outros tipos de animais e coloca os seres humanos no meio. Qual é a teoria de filosofia crítica que está em voga atualmente? Chama-se teoria analcêntrica. Existe um grande defensor dessa teoria chamado Beatriz Preciato. A tese de Preciato, o título da tese de Preciato é exatamente da filosofia das formas superior de dar o cu. O que significa isso? Significa o seguinte: todas as teorias feministas e marxistas em vogas atualmente falam que os órgãos sexuais, masculino e feminino, notadamente o órgão sexual masculino, é um elemento de opressão. Como ele é um elemento de opressão, mas somente o órgão sexual masculino do branco, cristão, o órgão sexual feminino do islâmico, o órgão sexual masculino do islâmico, o órgão sexual masculino do negro, o órgão sexual masculino do russo, o órgão sexual masculino do chinês não é opressor. O único órgão sexual masculino opressor é o do macho, branco, ocidental, cristão. Aqui nós já temos um recorte, epistemológico, antropológico. O que está em voga por trás dessa teoria, que é um desdobramento da teoria feminista? Dado que os órgãos sexuais, o órgão sexual é aquilo que define os seres humanos, enquanto macho e enquanto fêmea. A teoria analcêntrica advoga a ideia de que os homens, os seres humanos, não são identificáveis pelos órgãos sexuais e que os órgãos sexuais não têm mais nenhuma serventia dentro da sociedade. Eles não servem para nada, nem para a reprodução. E que a nova sociedade do século XXI deverá ser identificada por um novo órgão sexual, que é o ânus. A pergunta que nos cabe fazer aqui é o seguinte: o ânus reproduz? Segundo esta reportagem da revista Galileu, reproduz, porque ela termina falando o seguinte: quem disse que não se pode usar o ânus para outros propósitos? Ela abre falando da pesquisa e depois, em um determinado momento, diz que o ânus pode sim servir para reproduzir. Bom, se o ânus pode servir para reproduzir, nós estamos falando de uma nova tipologia de ser humano. Nós não estamos falando de sexo mais, nós estamos falando de reprodução. Então, é gravíssimo essa matéria, é gravíssima, ela é altamente criminosa e por trás dela existe
uma gama de teorias cujo objetivo claro e explícito é destruir o ser humano. Destruir o ser humano. Por quê? Por trás disso existe uma indústria que está se configurando como uma indústria poderosíssima, que é a indústria da hiperciência. Você vai desconstruir o ser humano e você vai reconstruí-lo em laboratório. Essa é uma das razões pelas quais você precisa destruir o macho e a fêmea, ou precisa destruir a família, porque um ser humano é que gera outro ser humano. A partir do momento que você destrói esta geração de macho com fêmea, porque uma coisa é você ter um casal homossexual, mas não gera filho. O que gera é o macho e a fêmea. A partir de que critério a ciência está colocando que o ânus pode ser um órgão reprodutor? Então, quem é que está produzindo ânus que vão, em um futuro próximo, se transformar em órgão reprodutor? O que é que está acontecendo? Isso é uma reportagem típica de marxismo cultural, em que ele começa fazendo apologia à pesquisa de dois biólogos, como se a ciência tivesse a vez e a voz, fosse a última palavra em tudo, e termina citando, conclamando a proposta e a hipótese de que a nova sociedade mundial será uma sociedade analcêntrica. Aquilo que identificará todos os seres humanos dentro de um futuro próximo é o seu ânus, não é a alma do ser humano. Aquilo que vai identificar socialmente todas as pessoas. E os sexos, inclusive, só poderão ser feitos através do ânus. Bom, a pergunta aqui que nós deveríamos nos fazer é o seguinte: se o órgão sexual masculino é opressor, e se o órgão sexual feminino também é opressor, notadamente dos heterossexuais, como é que será feito o sexo? É um sexo de ânus com ânus? O ânus não é uma protuberância? O ânus é uma reentrância? Ou a hiperciência está criando um tipo de cauda de homens com rabo no futuro próximo? Esta é o projeto malévolo que está por trás da nova proposta do desdobramento feminista no mundo moderno, a construção de uma sociedade analcêntrica. Por trás deste futuro absolutamente perverso e terrífico está em pauta os grandes laboratórios que vão produzir seres humanos através dos recursos e das técnicas da hiperciência. Tome cuidado com você que apoia o discurso feminista. Tome cuidado, você que apoia o discurso ligado aos homossexuais. Essa gente não está defendendo as mulheres e essa gente não está defendendo o direito inalienável que todo ser humano tem de ter como parceiro afetivo a pessoa que ele quiser. Isso já é garantido constitucionalmente. Não é necessário que uma indústria, uma bioindústria de seres humanos de caráter internacional venha garantir o seu direito de ter direito a ter afeto. Até o próximo, Conselheiro Acácio.